Vamos falar de Vasco. O Vasco oficializou a renovação de contrato de uma jovem promessa da base. Vamos falar também de uma eterna promessa que ainda tem contrato com o Vasco e não será renovado. E também vamos falar, comentar sobre, ainda nesses comentários sobre a vinda do João Vitor, até o momento a única contratação do Vasco para 2024. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! O penúltimo vídeo do ano e a gente ainda naquela expectativa de mais reforços e também saudade de ver o time em ação. Foi um ano bem desgastante, bem sofrível. Não foi dessa vez que a gente viu o Vasco novamente campeão, mas ainda mais que a gente criou uma grande expectativa depois da venda, né, do futebol para a empresa 774 e agora ela é gestora de 70% das ações da empresa Vasco SAF. Mas com um investimento de 120 milhões que ela injetou nesse primeiro aporte. Na verdade, segundo, porque o primeiro foi um empréstimo que, caso a SAF fosse aprovada, viraria um primeiro aporte. Mas havia aquela expectativa de já o Vasco ser protagonista, embora eu dizia, vários outros também diziam que nesse primeiro ano o Vasco não iria ser campeão, mas a gente esperava que o Vasco fosse pelo menos brigar por uma pré-Libertadores, por uma Sul-Americana, mas nem isso aconteceu. A gente vai falar isso nos próximos vídeos, né? A gente vai hoje fazer vídeos também para vocês não ficarem sem conteúdo no dia 31 e no dia 1º. E já se espera que não seja mais um ano perdido. Bom, e o Vasco oficializou hoje, que a gente falou também ontem, sobre a renovação de contrato do meia Chipê, que vai disputar a Copinha, que começa agora em janeiro, né, um fruto da base forte, e ele assinou um contrato até o fim de 2007. Logo vai subir para o time profissional. Um cara que promete muito ser um valor, né, que o Vasco vai fazer para o seu time principal. Quem sabe ser nova estrela, assim como foi o Felipe, o Pedrinho, que vai assumir a presidência do Vasco no dia 22, o Roberto Dinamite, o Romário, e que seja mais um cria que o Vasco faça virar realidade dentro do futebol, não só do brasileiro como mundial. Bom, e falar em promessa de base, um meia Juninho, né, que eterna promessa, estava no futebol dos Estados Unidos, que o Vasco emprestou para ele jogar na Major League lá, né, e enfrentou inclusive outro cria, o gigante da colina, o Thales Magno, e o Juninho não vai ter um contrato renovado lá pela equipe americana, foi devolvido ao Vasco, desculpe, e como ele tem contrato até o fim desse ano, o Vasco não vai renovar, o Juninho está livre para assinar com qualquer outro clube e mostrar o eterno potencial dele. A outra agremiação, boa sorte ao Juninho, menos quando ele for enfrentar o Vasco, se ele for enfrentar o Vasco. E pode falar em promessas ainda, o Evander chegou a ser especulado como um possível retorno ao Gigante da Colina, inclusive o nome dele realmente esteve em pauta
né, no desconto do Vasco, só que o Ramon Dias Vitor, ele está sendo preterido, estão sendo especulados lá no Flamengo. Bom, é um cara que eu lembro muito bem dele, né, inclusive antes dele ir para o futebol búlgaro, ele esteve emprestado também para o futebol australiano, né, e quando voltou, ainda não viu, parecia até ter voltado pior. Aí foi vendido para o futebol búlgaro, parece que o pessoal lá gostou dele, mas nesse meio de mercado aberto é sempre especulação, e ele está sendo especulado lá no Flamengo. Esteve também especulado no Vasco, mas aqui no Vasco não rola. E boa sorte ao Wander se ele realmente voltar ao futebol brasileiro, menos se ele vestir a camisa lá da rubro-negro. Até boa sorte nisso, mas menos quando enfrenta o Vasco. Mas vamos acompanhar esse mercado que está muita especulação, com pouca notícia de fato, ainda mais nesse período de Natal, Ano Novo. É sempre muita especulação, muito achismo dos colegas, e a gente tenta apurar. Os agentes, a maioria dos empresários, são pouco receptivos ou são monossílabos, se não entram em muitos detalhes. Eles dizem que é segredo, a alma do negócio. Às vezes não é verdade um não. O próprio Alexandre Matos que ele dizia que a negociação com o Vasco ele não negava, mas que não tinha andado a carruagem. Já depois já foi anunciado como o diretor do Vasco. Então, é sempre um mistério o que existe uma linha, né, entre o empresário, os dirigentes falam e o que realmente acontece. E você vê que o próprio João Vitor, que a gente vai falar já, sequer era especulado no Vasco, quando o Vasco anunciou a contratação dele. O Alexandre Matos tem uma lista particular, uns coaches particular, que ele fica guardado entre ele, que é por isso que muitos nomes especulados. Até quando entrei com uma fonte, eu falava se procedia, o nome X, o nome Y, e falava, olha só, tá muita especulação. Uns fazem sentido, outros não. A gente não sabe qual é a lista mesmo particular do Alexandre Matos, que ele mantém em segredo e trabalha em silêncio. Bom, ainda sobre a contratação do Alexandre Matos fez, né, do zagueiro João Vitor, cria do Corinthians. Ele teve passagem pelo Inter de Limeira, pelo Atlético Goianiense, que trabalhou inclusive com o ex-técnico do Vasco, né, me fugiu o nome do ex-treinador do Vasco, que foi do Vasco da Série B, né, naquele ano que o Vasco, Marcelo Cabo, lembrei do Marcelo Cabo, e ele elogiou muito. Ele fez uma entrevista com o colega Flávio Dias. Um abraço ao Flávio Dias, ao Emerson Rocha, também lá dos Atenções Vascaínos, e ele elogiou muito o João Vitor. Desculpe, depois do Atlético Goianiense, ele voltou para o Corinthians em 2021, ele foi titular absoluto lá do Itaquerão, e inclusive o técnico do Corinthians não gostou da venda, mas foi uma proposta irrecusável, feita pelo Benfica, não só para o Corinthians, como para o jogador. Só que lá no Benfica tem dois titulares absolutos. Um é um zagueiro campeão mundial pela Argentina, e o outro é uma jovem promessa do futebol português, que tem sido
inclusive convocado direto para a seleção portuguesa. Então ele não teve espaço no Benfica, tanto é que ele sentiu necessidade de voltar ao futebol brasileiro. E o Vasco venceu na disputa que tinha até o Botafogo querendo o futebol dele. Eu vi vídeos e lances dele, ele tem uma boa saída de bola, uma saída de bola que me lembra das qualidades, inclusive, do Léo. Já vou falar sobre o Léo também. E é um cara de boa pulsação. Não sei se ele tem uma liderança, por exemplo, como a do Michael Taylor. Ele tem 25 anos, um garoto jovem ainda, 25 anos. No futebol falando, já tem uma experiência, mas é um cara ainda jovem. E o Vasco ainda, eu não acho que tá tudo bem. Muitos reclamam do valor pago, 6 milhões de euros, mas eu vejo como um investimento. Até porque se ele for bem, o Vasco for campeão pelo Vasco, o Vasco pode muito bem rever esse dinheiro, até ganhar um dobro disso no futuro. Então, apesar da polêmica do valor que o Vasco pagou ao Benfica, na verdade não pagou à vista, vai ser parcelado nesses 6 milhões. O Vasco fez um investimento, não é um prejuízo. Eu vejo até torcedores rivais rindo sobre o valor pago. Só que o Flamengo comprou agora Dela Cruz, um jogador só com 80 milhões. Desculpa, o mercado do futebol é realmente muito alto. O Atlético Mineiro pagou 5 milhões de euros pelo Gustavo Scarpa. Mas vamos aguardar. Eu achei sim um golaço do Alexandre Matos de trazer um zagueiro agora. Tudo leva a crer mesmo que o Ramon Dias vai fazer um esquema de 3 zagueiros. Mendel, Maicon, Léo e o João Vitor. Pode ser até que o Mendel seja deslocado pela sua posição de origem, como volante. E faça um triângulo de zaga com o Léo, Mendel, Léo, Maicon e o João Vitor. Vamos aguardar. Acho que o primeiro teste vai ser agora lá no Punta Cana, que o Vasco vai fazer os jogos contra a equipe sul-americana, vai enfrentar o São Lourenço da Argentina e uma equipe uruguaia depois, inclusive a Star Max vai transmitir esses jogos do Vasco. Então, é isso, galera. É isso para encerrar o nosso boa noite. Uma linda ação do Léo, ele que comprou um PlayStation 5 para um garoto, filho de um funcionário do supermercado que ele frequenta na casa de praia da família dele, lá em Saquarema. Desculpe. E que ele é um pai solteiro, tem uma filha de 20 anos, tem esse garoto. Como ele não tem quem deixar o garoto, ele leva para o trabalho. Mãe e pai solteiro, isso é realmente muito complicado. E esse garoto tinha esse sonho de ter um PlayStation de Natal. E o pai, como trabalhador, que rala tantas horas para pagar contas, dar uma vida digna, o filho não pôde comprar o videogame. E o Léo perguntou ao pai se podia dar um PlayStation ao garoto, e ele deu. É uma cena que, apesar de não ser um grande sonho, um garoto tem 7, 8 anos, vai crescer, vai ter outros sonhos. Uns ele terá que correr atrás para conseguir, outros terá ajuda de quem ama ele.
mas é só desse exemplo vai marcar para ele o resto da vida. E ele vai lembrar quando for adulto, se ele tiver a mesma posição que o Léo hoje tem, né, de ajudar, dar alegria a uma criança, né, de uma situação complicada, que tem um sonho, um pequeno sonho, já abre o sorriso dessa criança. Lindo gesto do Léo. A gente vai concluir a nossa boa noite, inclusive, com esse vídeo do Léo. É um cara que eu gosto bastante, porque ele mostra sempre simplicidade. Quando o Vasco estava na zona de rebaixamento, não escondia a tristeza e a alegria dele. Quem quiser rever o último jogo contra o Red Bull Bragantino, que o Vasco venceu por 2-1, ele visivelmente mostrando que estava tirando um peso das costas, a emoção, né, que ele sentiu, que contagia todo mundo. Ele, inclusive, homenageando aos funcionários, que mesmo em momentos difíceis, nunca deixaram de dar um sorriso para os atletas. Então é isso, galera. Até o nosso esperto, o nosso boa noite. E amanhã é o último vídeo do ano. Que o Vasco 2024 nos dê alegria. Até mais.